Bora estudar mais um pouquinho o nono ano? É a vez de vocês! Venham comigo para mais um vídeo do Se Liga na Minha Dica! Pet número 2, semanas 3 e 4. Let's go! Hello, everybody! Good morning, good afternoon, good evening, bonjour, bonsoir. Enfim, vamos lá para a nossa próxima aula, que é o PET da semana 3 and 4 do PET number 2 do nono ano. Vamos lá, galera. Vou tentar trabalhar de uma forma bem legal e bem rápida para vocês. Por quê? Porque esse vídeo vai conter as 2 semanas. 2 weeks, ok? 2 weeks. 2 semanas. Por quê? Para ficar mais prático, mais rápido. E espero que vocês gostem, tá? Mas antes, por favor, deixe seu like, deixe seu comentário, se inscreva no canal. Eu conto com vocês. Esse canal não é por mim, não é para mim, é para vocês, meus alunos ou não, e professores, para serem ajudados, né? E, claro, nos tornar mais próximos cada vez mais nesse momento de pandemia, ok? Let's go? Let's study English. Vamos lá, pessoal. A apostila de vocês, então, nessa semana número 3 e número 4, ela começa, né, em português, tá? Os verbos persuadir e o verbo argumentar. Além de explicar, ela cita, né, parte a parte, os usos dessas 2 palavras, falando se é um verbo transitivo, transitivo direto ou indireto, e assim por diante, tá? Eu não vou entrar muito nos méritos da aula de português, porque na aula de inglês a gente não fica falando muito se o verbo é transitivo direto ou transitivo direto e assim por diante, mas isso é super importante na língua portuguesa, que é a nossa primeira língua, que é a nossa língua mãe, essa língua materna, tá? O que acontece, tá? Aqui temos, então, como vocês podem ver aí na telinha de vocês, ok? Pay attention. Isso é super importante, porque eu achei muito legal dessa apostila, que ela não quis só te mostrar o que é persuadir e o que é argumentar, mas também te falar se é um verbo transitivo, por quê? Se é um verbo transitivo, por quê? Tá? O que quer dizer essa questão de transitividade e intransitividade de um verbo? É quando ele precisa de uma preposição ou não, tá? Tem a ver com essa questão de conjugação e assim por diante, tá bom? Vamos lá. Quando ele precisa de um complemento e por aí vai. Que nem eu disse, não vou entrar muito nos méritos da aula de português, mas imagino que essa minha explicação talvez o ajude. Persuadir. Por mais que tenha aqui a explicação do que seria persuadir, tá? Persuasão seria o substantivo, né? Quando eu quero persuadir alguém, eu quero convencer alguém, eu quero induzir, ou seja, levar alguém a pensar como eu. Ou seja, convencê-la daquela minha opinião, tá? Ou de um fato, enfim. E o que seria argumentar? Você lê uma reportagem ou você vai escrever um texto para mim argumentativo. Como seria esse texto argumentativo? Normalmente, Enem pede muito isso, textos argumentativos, onde você não só expressa o fato, ou seja, a verdade baseado, né, na realidade ou em leis, no que quer que seja, porque é um texto, né, a redação do Enem, ela tem que ser baseada em fatos. Você tem que comprovar sobre aquilo, expressar sobre aquilo, explicar sobre determinado assunto. Mas, além de explicar, você vai demonstrar sua opinião. Mas não é opinião, eu acho isso ou acho aquilo, né? Quem acha não acha nada, não contra nada. Tá? O achar é coisa de fofoqueiro, né? O que acontece? Você tem que argumentar, ou seja, mostrar sua opinião baseada em hipótese e baseada em coisas o quê? Fundamentadas. Então, o argumento é isso. Você tem o quê? Realmente, né, algo para concordar ou discordar, mas por quê que você concorda ou discorda? Qual que é o seu argumento para isso? Aí eu acho que isso não está certo, mas qual que é o seu argumento para que isso não esteja certo? Aí você vai dar o quê? Uma explicação justificada. Então, isso é o argumento, ok? Mas aqui, que nem eu disse, está tudo sendo explicado para você, só que enfatizar mais e realçar mais o significado, tá bom? Então, vamos lá para o que a atividade realmente pede. Pede, primeiramente, que vocês leiam esse texto abaixo.
Érica, minha apostila não tá assim, não. Não tá mesmo, não. Eu me adiantei, tá? Antes de vir gravar o vídeo para vocês, eu meio que trabalhei nesse texto, nesse material, para tentar trazer, né, uma explicação da melhor forma possível. Então, tá aqui assim, ó, leia parte da matéria. Então, isso aqui é uma notícia, é uma reportagem. Se eu já digo, né, leia parte da matéria, então quer dizer que veio de um jornal, uma revista, um site de notícias. Enfim, tá? Do dia 13 de maio de 2020. Então, já te falei a data que foi publicada essa matéria, essa notícia, reportagem, enfim, tá? Do jornal britânico BBC News. Então, eu te falei também onde foi publicado. Falei, né, que é uma matéria, então te disse o tipo de texto, falei quando foi publicado e ainda onde foi. A respeito do Brasil. Então, de alguma forma, já te contou sobre o que está falando. Se não o assunto, mas sobre o lugar a que se refere a esse assunto. Isso antes de entrar no texto. Então, às vezes, antes de você falar, não sei nada de inglês, não entendo nada de inglês, pergunta. Na pergunta, pessoal, tem muito do que vai te ajudar. E aqui realmente tem, porque te informou várias coisas. Mesmo que você não soubesse ainda traduzir, mesmo que nada desse assunto te interessasse, desse texto, né, te fizesse entender ou interpretar alguma coisa, a própria pergunta te leva, porque ela te dá vários dados, várias informações, tá bom? Então tá lá assim, ó, a matéria na versão original, ou seja, autêntica, né, a versão completa, né, que não é essa, que a escrita compacta, né, que está resumida. Ou seja, te mostra, você tem, não, Érica, eu tenho curiosidade, queria ler melhor, queria saber mais. Então, te dá a fonte, tá? Então, se eu te perguntasse, né, onde que eu consigo, você teria a fonte. Então, tá vendo como foi tudo explicadinho, tudo dado assim, de mãozinha beijada para vocês? Muito legal, né? Agora vamos ao texto. Coronavírus. Ai, coronavírus, de novo esse assunto, né? Então, gente, se eu já repeti até 3 vezes essa palavra para enfatizar para vocês que é o assunto que vocês ouvem todos os dias ao redor de vocês, seja no jornal, na televisão, você vê nas charges por aí, nos memes por aí, enfim, mas você está o tempo todo ligado nesse assunto. E essa palavra é uma palavra o quê? Palavra cognata, tá? Então, você olha e já sabe o que significa o quê? Coronavírus, tá? Vamos lá para o título dessa matéria. Coronavírus, 2 pontos, tá? Brasil records, ou seja, registra. Uma coisinha importante sobre essa palavra, tá? Aqui é o verbo, Brasil records, tá? Então, ele até ganhou S, né? Porque aqui tá no presente, e Brasil é ele, né? O país, ele, né? Então, terceira pessoa do singular. Então, quando é no presente e o sujeito for a terceira pessoa do singular, o meu verbo vai ganhar S, ES ou IES. Já vimos isso em outro momento. Então, é o presente simples. Sempre que for na frase afirmativa, acontece isso com o meu verbo. Então, essa palavrinha aí, né? Vou ler tal qual escreve. Seria para nós no português, record, né? Record. O que acontece? No inglês, ela vai ter 2 pronúncias diferentes. Se for o verbo, igual eu falei aqui, record, é o final dessa palavra que vai ter a sílaba tônica, tá? Que vai ter a acentuação, digamos assim, record. Agora, se fosse, né, o registro, o record, né, que seria o substantivo e não o verbo, tá? Ou seja, a coisa, aí record. Aí já é a primeira sílaba que é tônica. É só uma curiosidade, tá, gente? Existem várias outras palavras, como program. Program é o programa, é o substantivo. Program é o verbo, programar, tá? Isso aqui é para dar uma dica de pronúncia para vocês. Se a última sílaba que é tônica, é o verbo. Se é a penúltima, né? Aí é o substantivo. Ok? Então, vamos lá. Então, quer dizer que o Brasil registra, né? Ou seja, o maior, highest. Eu quis sublinhar essas palavrinhas, tá? Que vocês estão vendo aí de amarelo, tá? Passei o marca-texto nelas, para vocês verem que elas se tratam de comparativo ou superlativo. Normalmente, o superlativo, lembrando, superlativo destaca, realça, tá? Ou seja, é o maior de todos, é o mais bonito de todos, enfim, ele realça, ele destaca, né? E a comparação não, ela faz uma relação de uma coisa com a outra, de um indivíduo com outro, de uma característica com a outra. Você vai fazer uma comparação, né? Ou seja, você vai fazer uma relação de uma coisa com a outra, tá? Uma análise de uma coisa perante outra.
tá? Então vamos lá. Então eu tô falando que o Brasil registra o maior aumento de mortes diário. Daily. Daily, diário, diariamente. Vem de day, né? Dia, tá? Então essa reportagem aqui, ó, eu já sei que é uma matéria, já sei que fala do Brasil e a palavra cognata me mostrou que é sobre o coronavírus. Então, algumas coisas aqui, porque eu não sei ainda as perguntas que vão ser feitas para vocês, tá? Na verdade eu sei, mas aqui é como a aula aqui na nossa filmagem aqui, é como se a gente ainda não soubesse, porque a gente está analisando o quê? Passo a passo a atividade da semana, tá? Então vamos lá. Então, já sei a data que foi, já sei a fonte que foi, já sei que é uma matéria, ou seja, o tipo textual, já sei o lugar que se refere, já sei o assunto. Porque o próprio título já me contou, que fala sobre as mortes do coronavírus. Ai, Erika, eu acho que perguntou lá embaixo o tema desse texto. Você já contou pra gente? Não, estamos fazendo uma análise juntos. Não teria como eu fazer uma análise sem explicar para vocês o título, por exemplo, ok? Então vamos lá, primeiro parágrafo, tá? Que o Brasil, né, tem registrado, né, diariamente o maior número de mortes, né, de coronavírus, que é o que informa, né, que é o que diz, né, health officials, ou seja, os oficiais de saúde. Lembre-se da minha dica, pessoal. Se você antes de pegar essa minha aula, se você antes de pegar o dicionário for lá grifando as palavras cognatas ou aquelas palavras que você já conhece, você já vai se, né, familiarizando com o assunto, vai se familiarizando com o contexto e vai ficar mais fácil, tá? Então, na hora que eu estou falando aqui, realmente eu observei essa palavra, fiquei imaginando mesmo, officials, lembra oficial, oficiais, eu entendi essa parte, então talvez se tornasse um pouco mais simples, um pouco mais rápido, ok? Vamos lá. Aí depois fala, né, que foi registrado, né, que é registrado 881 new deaths on Tuesdays, né, on Tuesday. Ou seja, 881 novas mortes, new, novas, né? Quando? Tuesday, terça-feira, ok? Two, lembra dois, ó, true, terça-feira. E terça-feira é o segundo dia útil, né? Vamos lá. O que acontece? Antes da palavra terça-feira, eu usei a preposição on, porque antes dos dias da semana, a gente usa on, tá? Vamos lá. Então, que the health ministry said passado. É o passado irregular, porque o verbo say, né, tá até aqui em cima, né? Se eu passar o mouse aqui, vocês vão ver a palavra say, tá no present, e said tá no past. É um verbo irregular, ok? Então vamos lá. Então, ó, o ministro, né, da saúde, health. Healthy, terminado com Y, saudável, é a característica. Mas aqui não tem Y, né? Health é saúde, ok? Então, que o total, né? Aqui, ó, the total death toll. O que acontece? Se eu olhar a palavra death, morte, mortos, e a palavra toll, ela pode ser, por exemplo, até pedágio, ela tem vários outros significados, mas aqui é uma expressão. A junção dessas duas palavras vira o que eu escrevi aqui na frente para vocês. Número de mortos, taxa de mortalidade, percentual de falecimentos, enfim, ok? Então, esse toll aqui ganha um outro significado por causa de death, tá? E agora que chega aqui é o quê? 12.400 mortos. Não tá vendo que se eu falei lá em cima que tá aumentando, né? Aumentou tanto que chegou a esse total, ok? Aí que isso significa? Significa o quê? It means... Lembra aqui que eu falei lá em cima? Que o verbo só ganha essa se for presente e quando for a terceira pessoa do singular? It, ele ou ela, terceira pessoa do singular, e o verbo significa, né? Exemplifica, mean, ganhou essa também, ok? Então vamos lá. O it is at the center, né? Center of the Latin American outbreak. Outbreak tem aqui embaixo também. E aqui embaixo eu explico, ó. Ele tem 3 significados que eu coloquei aqui. Tem mais, eu coloquei 3, tá? Surto, explosão, revolta. De acordo com o contexto que nós estamos lendo, será revolta, explosão ou surto. Eu quis fazer essa junção de significados, porque muitos alunos falam assim, Érica, qual o significado que eu vou colocar? Qual que é o significado correto? Não é que tem um correto, tem um mais adequado.
tem um mais condizente com aquela frase, que é o caso aqui. Então, outbreak nesse contexto, revolta, não combina. Explosão, boom, será? E surto? Pensa, tem mais a ver, concordam? Então, você vai pegar sempre a palavrinha que tem mais a ver com o contexto que está sendo trabalhado. Não adianta eu ficar lá preocupado em traduzir, ai, qual que é o certo, qual que eu vou colocar. Eu também tenho que parar para pensar, para refletir, ok? Então vamos lá. Então aqui tá falando, né, que o centro o quê? Do surto, ou seja, da pandemia, tá? Mas o surto é o quê? É a pandemia, é esse processo, né? Essa realidade que a gente está vivendo, tá? Is now the sixth. Ai, gente, a pior das palavras para pronunciar em inglês são os números ordinais, tá? Sixth. Lembrando que quando eu vou representar os números ordinais, eu nunca represento com bolinha, tracinho ou azinho, tracinho, né? Ou ozinho, sei lá como que cada um explica aí os números ordinais. Eu sempre vou colocar as duas últimas letras da palavra. Então aqui, ó, sixth, que é o sexto, né? Ele seria exemplificado como 6TH, porque é o sexto, e terminou em TH, ok? Aqui, novamente, eu marquei de marcar texto para vocês a palavra worst, para mostrar que é o pior. Então, novamente, o superlativo, tá? Assim como aqui embaixo, higher, maior, comparativo, tá? Então, lembrando, superlativo destaca e o comparativo faz uma relação, comparação, né? Lembrando, a maioria dos superlativos vão terminar em ST, dependendo do adjetivo. E a maioria, tá? Quando for superioridade, tá? Vai terminar em ER, quando for superioridade. É uma das regras, tá? Não é para todos, beleza? Uma outra aula a gente fala mais disso, tá? Vamos lá. Então, aqui eu falo que é agora, né, o sexto, né, país, né, afetado. Ou seja, pensa, hoje em dia ele está em sexto lugar nesse número de mortes aí na América Latina, né? Em termos de recorde, né, de mortes registradas, né? Do registro de mortes, tá? Então, vamos lá. E os especialistas ainda dizem, né, que isso pode ser o quê? Né? Ainda maior, ou seja, muito maior. Ainda pode ser o quê? Ainda grande o suficiente para eu pensar assim que está só realmente aumentando, né? Devido a quê? Se é devido a alguma coisa, devido a algum fator, devido à falta, esse lack, né? Lack aqui é a falta, a ausência de quê? Testing. Palavra cognata, o que você acha que é? Test, né? In the country. Ou seja, country aqui é o país. Lembrando que a palavra country não é só aquele estilo musical, não. Posso também estar falando de quê? De interior, ok? Brasil's total is second. Olha aqui, gente, mais um número original. Second, segundo. Se eu for exemplificar o número segundo, né, o número original segundo, second, vai ser 2ND, porque tá vendo aqui que a palavra second termina em ND? Então, em inglês, o número original segundo não é 2, bolinha, tracinho, o segundo, né, 2, azinho, tracinho, é 2ND, para mostrar que é second, né, termina em ND. Então, tá falando, né, que o total do Brasil é o segundo no Ocidente, no hemisfério ocidental, tá? E que a Organização Mundial de Saúde, né, WHO, né, diz que, né, atualmente, né, a América é o quê? O centro da pandemia. Tá? É o centro de toda essa explosão do vírus, da doença, desse aumento de mortes aí, ok? The outbreak, novamente a palavra outbreak, o surto, né? A gente já descobriu lá em cima, is expected to accelerate over the coming weeks. Ou seja, accelerate. O que vocês acham que é a questão do aceleramento, ou seja, acelerar, né? Ou seja, vai aumentar. Nas próximas, coming é o que está por vir. Nas próximas semanas, ou seja, pode vir a ficar cada vez pior, ok? Então, vamos lá. E os especialistas ainda dizem que existem aqui muitos medos, né? Ou seja, existem muitos medos, receios, né? Fears, medo, receio, né? Uma tristeza aí no ar, né, gente? Que a pandemia pode fazer o quê?
né? Ela poderia, né? Could, pode, poderia, o quê? Sobrecarregar, oprimir, soterrar ou confundir o sistema brasileiro, né, o sistema de saúde do Brasil. Esse apóstrofe S aqui, tá, gente? O apóstrofo S é para mostrar uma posse, ou seja, não é qualquer sistema de saúde, é o sistema de saúde do Brasil. Então, esse apóstrofo S é para mostrar que algo é de alguém. No caso, Health System, sistema de saúde do Brasil. Ok? E aqui, gente, lembrando, a palavra health veio antes de system, porque não é qualquer sistema, é o sistema de saúde. Então, tudo que dá qualidade vem primeiro, beleza? Então, aqui, gente, será que vai ser o quê? Vai sobrecarregar o sistema? Vai oprimir o sistema? O que vocês acham? A gente escuta o tempo todo aí, que vai o quê? Sobrecarregar, ok? Então, vamos para as perguntinhas. Qual é o tema do texto? O tema central. Central é o mais importante, aquele que você bateu o olho e já viu do que se fala, tá? Number 2. Quais são os fatos que o jornal nos apresenta para dar argumentos ao título? Argumentos, ou seja, explicação, embasamento, tá? Number 3. A frase "The real figure may be far higher due to a lack of testing in the country" é um fato ou uma opinião? Vocês já viram na aula anterior o que é fato e o que é opinião. Fato é a realidade, é a verdade, é aquilo que você prova. E a opinião é o que você pensa, o que você acha, é de acordo com cada um, tá? E aqui, e é baseado em quê? Number 4. A frase "Brazil's total is second only to the US in the Western Hemisphere" é um fato ou uma opinião? E também baseado em quê? Sempre você tem que saber o que é fato, o que é opinião e ler com atenção. Porque eu já expliquei o texto, agora é só você pegar o dicionário, tá? Novamente eu vou dizer, aqueles que são adeptos ao Google Tradutor, assistam minha aula primeiro, usem o dicionário primeiro, porque o translator deve ser usado sempre com responsabilidade. Tá? Então, sempre o translator deve ser usado com, né, responsabilidade, tá? Então, por favor, nunca usem o tradutor com irresponsabilidade, beleza? Number 5, tá? De acordo com as definições de cada verbo, ou seja, persuadir e argumentar, e com o meio de comunicação, onde foi publicado, tá? Tô lendo aqui, tá, gente? Por isso que meu olhar não tá direcionado totalmente para vocês, tá? Né? Publicado no Jornal Britânico, o texto Coronavírus, né? Coronavirus, Brazil records highest daily rise in death, tem mais características de texto persuasivo ou argumentativo, tá? De acordo com o que foi explicado, com o que foi falado, tá, gente? Então, de acordo com o que foi mostrado aí para vocês, tentem imaginar, tá mais querendo te convencer de algo ou querendo discutir algo com você ou defender algo juntamente a você, tá? Number 6. De acordo com as definições de cada verbo, porque foi definido os verbos lá em cima, a gente analisou um pouquinho juntos, né? E com o meio de comunicação onde foi publicado o texto sobre The Alchemist, da aula anterior, do vídeo anterior, da Amazon, tem mais características de texto persuasivo ou argumentativo? Volto a dizer, você tem que pensar o que é argumentação e o que é persuasão, tá bom? E justificar. Todos os dois têm que justificar. E justificar claramente. Então, por isso, assista mesmo as duas aulas, assista, né, outros vídeos se for necessário, pesquise na internet, tá? Pesquise no dicionário, faça uma coisa bem feita, bem elaborada, né? Não é só jogar a opinião de qualquer jeito. Pense, reflita, ok? And number 7, qual a relação do texto lido com a imagem abaixo? Então, temos essa imagem. Eu já me adiantei aqui para vocês, tá? Eu já me adiantei com algumas coisas, tá? Por quê? No texto aqui, né, a imagem também é um tipo de texto, né? Tem assim, 6 FT, que vai ser 6 feet, né? 6 pés, tá? No caso aqui, 6 pés se refere a 1,82 metros. Tá? Nos Estados Unidos, na Inglaterra, é muito comum, ao invés de falar tantos metros, falar tantos pés. Não é o seu pé, é um tipo de medida. Assim como nós temos o centímetro, milímetro, quilômetro, eles têm também o FT, feet, né? Que é os pés, beleza? Então, aqui, 6 feet se refere a 1,82 metros, tá?
Eu coloquei aqui a expressão take care, quer dizer cuide-se, se cuida, tá falando cuidado, da proteção, né, da preocupação com alguém. E apareceu aqui, né, no nosso texto, nessa figura, nessa imagem, a palavra caretaker. Tá? Caretaker quer dizer que você ser o quê? É característica. Normalmente, quando termina em ER, ou é uma profissão, ou é a pessoa que tem aquela característica, a pessoa que vai ter aquela ação, aquele adjetivo, digamos assim, tá? Então, uma pessoa que cuida, protege, uma pessoa que vai falar para você se cuidar, se proteger, é uma pessoa o quê? Preocupada, protetora, zelosa, tá? É a característica de alguém que protege. Beleza? Que faz a ação de proteger, beleza? Então vamos lá. Stay at home. Fique em casa. Esteja em casa, tá? Important, né? Tá vendo que tá sempre enfatizando coisas que a gente tá vendo aí o tempo todo. Algumas coisas já vão saber, mesmo quem fala que não sabe inglês, porque são palavras cognatas, o desenho ajuda, coisas que vocês estão vendo o tempo todo na mídia, nas redes sociais, alguma palavra que você já estudou com seu professor em sala. Então, são coisas bem simples de se ver, tá? Então, aqui embaixo, ask yourself, is the trip really essential? Yourself. Sempre que aparecer a palavra self, é para você voltar para si próprio, para si mesmo. Não ask yourself. Pergunte para você mesmo, pergunte a si próprio, tá? Por isso que existe a expressão selfie, tá? Porque você está tirando uma foto de si mesmo, tá? Então, o que tá perguntando? Esta viagem é realmente essencial? É realmente importante? Tá? Então, aqui é o primeiro ícone. Tem o saquinho de compras, né? O pacotinho de supermercado. Buy groceries one, né? One que once per week. Ou seja, uma vez por semana. Só vá ao supermercado, só faça compras lá. Depois tem a maletinha do primeiro socorros, né? Go to the doctor or pharmacy. Tá? Pharmacy. Ah, Erika, mas eu aprendi com a minha teacher. Drugstore. Qual que é a diferença? Na drugstore, vende outras coisas. Tá? E na drugstore, você pode, por exemplo, às vezes comprar sem receita. Tá? Na drugstore não faz remédio, só vende remédio. Ah, Erika, também tem outra explicação? Tem. Alguns falam que pharmacy é inglês britânico e drugstore é inglês americano. Todas as explicações estão corretas e quanto mais conhecimento, melhor. Eu sempre trouxe para mim, tá? As duas coisas que eu realmente, né, sempre estudei e sempre vi em livros foi, realmente um é britânico, outro americano, e que em um se fabrica remédios e vende mais com receita, e no outro vende várias coisas, assim como muitas farmácias aqui no Brasil. Tá? E pharmacy já é mais assim, onde que tem mais esse controle de medicação, né, esse controle de receita, tem esse atendimento mais voltado para a sua saúde, enfim, ok? Outdoor exercise in groups less than 10 and 6 feet apart. Ou seja, você manter uma distância de 10 ou 6 pés da pessoa. Então, entra aquilo que eu expliquei aqui em cima, né? E aqui, ó, act as a caretaker for loved ones. Você agir de uma forma o quê? Protetora com as outras pessoas, de uma forma mais amável, mais zelosa. E aqui, ó, don't, negando, proibido. Don't, você tem um sinalzinho de cortado, quer dizer que, ó, you can't, você não pode, tá? Ou seja, gather in groups, ou seja, se ajuntar, né? Se reunir, acumular gente, né? Fazer o quê? Tumulto, multidão, né? Aglomeração. O desenho conta um pouco também, né? E aqui tá bem clarinho, mas dá para vocês lerem, ó. Staying home now will help restore our communities as quickly as possible. As. Comparativo de igualdade. As, adjetivo, as. Tão quanto, tanto quanto. Tão rápido quanto possível. Ou seja, igualdade, equivalência, né? Então, tá falando que se a gente se ficar em casa, a gente se cuidar, se a gente se proteger, se a gente fazer todas essas ações, a gente vai estar ajudando, vai estar, ok, contribuindo, tá bom? E a perguntinha mesmo, que é o number 8, tá assim. A imagem contém mais características persuasivas para te levar a fazer algo ou argumentativas, fazer você pensar em algo, né, discutir algo com você. E qual que é o objetivo? Só de eu explicar o vocabulário, só de você analisar a sua realidade, só de você pensar em tudo que você está vendo aí ao seu redor e tudo mais, eu creio que você vai saber fazer o número 8. Porque não depende só dessa imagem, depende do seu pré-conceito.
conhecimento. Depende do seu conhecimento de mundo, do que você está vendo ao seu redor, das suas observações, tá bom? Então, pense bem tudo que está escrito aqui, não só para a aula de hoje, mas para o seu dia a dia também, beleza? Aguarde mais um minutinho aí que a gente já volta, tá bom? Espero contar com vocês para a continuação da nossa aula, que é o Week Number 4. Let's go! Ah, excelente. Exacto. Sí. Gryffindor. Hello again! Oi de novo! Preparados para continuarmos o PET número 2? E a semana agora é a semana número 4. Vamos lá? Vamos lá no ano, agora a aula é para vocês. O que acontece? A gente viu um pouquinho, né, sobre, né, o tipo de texto, sobre o que é fato, o que é opinião, o que é persuadir, o que é argumentar na aula anterior. Vamos continuar, vamos finalizar essa apostila e essa aula de hoje é super prática, super rápida, super simples, fácil e fácil. Vamos lá? Aqui, primeiramente, você deve estar lendo aí nessa telinha que ele está querendo te mostrar que hoje em dia tem várias formas de você aprender inglês, de você pesquisar significados, pesquisar pronúncia. E claro, eu vou também te indicar que você sempre procure outros aplicativos, né, como música e assim por diante, né? Para você aprender e melhorar o seu inglês. E claro, não use só o tradutor. E se for usar, use com atenção, com responsabilidade, use da forma certa. Tem vários dicionários online, tem vários sites, né, que te informam, né, significados e explicações sobre as coisas, então vão te ajudar tanto quanto o tradutor. E tenha sempre em mãos o dicionário, seja de língua portuguesa, seja de língua inglesa, beleza? Isso vai te ajudar sempre nas suas aulas de inglês e português, tá? E além disso, ele falou da questão de inserir novas palavras. O tempo todo o dicionário, né, tá ganhando novas palavras, né, novos vocábulos, tá? Isso, gente, é porque realmente o tempo todo surgem o quê? Gírias, né, tem os estrangeirismos e assim por diante. E aqui nessa aula de hoje a gente vai falar um pouquinho disso, de palavras que passaram a ser nossas, palavras que passaram a ser, né, muito usuais, muito comuns no nosso dia a dia e que agora de alguma forma fazem parte dos dicionários, dos sites e assim por diante, tá? Então, eu fiz uma coisinha para ajudar vocês, já tá aí, né? Para exemplificar todas essas palavras. São palavras estrangeiras, palavras em inglês, mas que agora se tornaram também palavras nossas. Palavras que o tempo todo nós estamos usando, ok? A primeira palavra, selfie. Então, eu pego meu celular. Fico lá o quê? Fazendo um selfie, tá? Eu falei um pouquinho na aula anterior, falei que a palavra self, tá? A palavra self, sem o IE, quer dizer a si próprio, a si mesmo. Então, a palavra selfie é você tirar fotos de si próprio, de si mesmo. Ninguém tá tirando a foto para você. Ninguém tá manuseando a máquina, né? A câmera, melhor dizendo. Hoje em dia a gente nem fala máquina mais. Ou o celular para você. Você mesmo faz isso, tá? Então, todo mundo tira fotos de si próprio. Normalmente mais o quê? Faciais, para mostrar que realmente a foto é sua, tá? Normalmente quase que não é de corpo, né? Ou quando é do espelho, enfim, são exemplos que eu estou dando. Então, aqui eu quis exemplificar com o meu próprio celular para vocês verem aí o que é um selfie. E lembrando, é algo feito para você e por você. Quem faz a ação, recebe a ação. Então, esse sufixo quer dizer isso, tá bom? Aqui, ó, meme, né, o meme, que é o quê? Aquelas brincadeirinhas da internet, aquelas piadas. Lembrando, né, vou dar uma parada aqui na aula, todas essas palavras que eu vou citar já estão sendo explicadas em inglês, igual aqui, ó, selfie. A photo of yourself that you take, ou seja, uma foto de você mesmo que você tira. Typically with a smartphone, ou seja, normalmente com celular, que nem eu exemplifiquei, or webcam, tal qual vocês estão me vendo aqui gravar essa aula. And usually put on social media, ou seja, as pessoas compartilham o tempo todo nas redes sociais. Então aqui tá explicando tudo em inglês para vocês, mas eu já vou explicar com as minhas palavras, vou explicar em português, e algumas coisas nem precisaria da minha explicação, porque são coisas usuais, são coisa comum, né? São coisas comuns, melhor dizendo, no dia a dia de vocês, tá? Então o meme que é uma brincadeirinha, eu escolhi essa do Chris, que eu adoro, né? Todo mundo odeia o Chris, né? Everybody hate Chris. Vamos lá. De que adianta ser sexta-feira se eu não tenho dinheiro nem para comprar um cachorro-quente? Então, é uma brincadeira, uma sátira, uma ironia. Então, o meme é isso. Eles pegam as fotos de artista, de desenho animado e fazem uma piadinha. Faz uma brincadeira, digamos assim. Tá bom? Então, tá aí, ó, a explicação. Animate,
a video, a piece of text, etc. that is passed very quickly from one internet user to another, often with slight changes that make it humorous, ou seja, quer causar humor, quer causar riso, quer causar pensamento, ou seja, então é isso. Aí você sempre vai zoar alguém, ou zoar algum assunto, aí tem alguns memes que ficam pra eternidade, outros são momentâneos, outros viram modinha, sempre tem uma zoação, uma crítica a alguém ou alguma coisa. O GIF, a palavra GIF quer dizer presente. Só que o GIF é tipo um videozinho rápido, que às vezes, né, os celulares antigos não aceitavam vídeos longos, então era um tipo de animação, era um tipo de vídeo, tá? E o que acontece? Isso tem uma explicação. A palavra GIF, em inglês seria esse presente, essa lembrancinha, esse agrado, mas aqui é uma sigla. Então, GIF quer dizer isso aqui, ó, Graphic Interchange Format, que é o formato aqui, né, formato gráfico. Quem é da área da internet, dos computadores, vai saber explicar melhor para vocês. Aqui não tá mexendo, mas se você pudesse ver esse GIF, estaria tudo lá sorridente, mexendo os olhinhos, mexendo os bracinhos, coraçãozinho piscando. Isso é um GIF. Não é só um desenho, não é só um emoji, é algo, né, um presentinho, uma brincadeirinha, normalmente é algo mais carinhoso ou brincalhão também, tá bom? Engraçado, assim, pra zoar ou dizer alguma coisa, tá? Hashtag. A gente falava, né, que esse símbolo aí era o jogo da velha, né? E aqui, gente, agora hashtag, que é o nome desse símbolo aqui, né? É para mostrar uma frase ênfase, né? Uma frase discursiva, enfim, uma coisa para chamar atenção, uma coisa para ficar aí na história, enfim, uma coisa para, né, exemplificar algo, né? Então, tá explicando aqui, ó, number 1, a word or phrase with the symbol, né, que é o hashtag, in front of it, used on social media, só nas redes sociais, tem gente que escreve no caderno, seja lá onde for, mas é normalmente nas redes sociais, né, websites and apps, so that you can search for all messages with the same subject, ou seja, você tem um propósito, né, um mesmo objetivo, o mesmo assunto, tá? E esse símbolo, tá, gente, é o mesmo, tanto no computador quanto no celular. Então, normalmente, você viu que criou a hashtag tal, ou seja, a frase para, né, exemplificar, às vezes, um movimento, uma situação, né, hashtag stay home, igual eu escrevi aí, né, hashtag que Black Lives Matter, né, então, são o quê? Situações que mostram algo que é importante, pode ser importante ou não, ou algo para enfatizar, para fazer, mostrar o quê? O realce, ou seja, a importância mesmo, tá? E por último aqui o tweet, lembrando que esse nome não é por acaso, que é para demonstrar o passarinho, para mostrar o barulhinho que ele faz, mostrar o que e o que ele faz, que é o que? O gorjeio, né? O piu-piu, né? Então, tweet, tá? Então, o que seria o tweet? São os recadinhos, bilhetinhos, opiniões, falas, tá? De alguém para alguém, ou de alguém para muita gente, ou simplesmente para jogar uma frase na internet, enfim, tá? Então, daqui daqui, ó, a message sent, used using, melhor dizendo, né, the Twitter, que é o site, né? O tweet é o bilhetinho, é a mensagem. No Twitter, é o Twitter, que é o site, tá bom? Também é uma mídia. Tudo aqui é linguagem de internet, linguagem de informática, né? Linguagem de computador, linguagem da moda, linguagem de adolescente, entenda como quiser. Mas isso aqui para mostrar que é coisas que tá aqui ao nosso redor o tempo todo. Em inglês, e você sabe inglês de alguma forma. Às vezes tem até outras palavras, outros aplicativos, e você pensa que nunca falou nada de inglês, nunca viu nada de inglês, tá o tempo todo dizendo isso por aí, né? Vamos lá. Por último, blog. Hoje o blog tá um pouco menos usual, porque o Twitter tá com tudo, Instagram, Facebook, WhatsApp, então meio que o blog sai um pouco de fora, né, fora da linha. O pessoal tá preferindo às vezes gravar um canal no YouTube e assim por diante, tá? Então o blog normalmente era um grupo de pessoas, ou uma entidade, ou uma pessoa sozinha, alguns sozinhos em forma de diário, ou simplesmente um para informativo, para ensinar alguma coisa. Sempre um blog, tá, gente? Às vezes é feito ou semanal, ou diariamente, tá? Sempre com fotos, informações, tem links, tem várias coisas, tá? Então, o blog seria isso. Hoje em dia tem menos, mas que não quer dizer que parou de fazer ou de existir, tá? E aqui tem algumas perguntinhas referentes a esse vocabulário que a gente aprendeu. São só essas palavras, tá? E agora vem as questions, tá? List outras palavras que fazem parte do mundo digital. Como eu falei anteriormente, vocês podem conhecer várias outras, tá? Então, vocês vão escrever sobre isso por aí, tá? O número 2,
Agora é sua vez de escrever textos argumentativos e persuasivos em inglês. Não sei se é a realidade de todos os alunos que estão vendo esse vídeo. Pode ser que você fale assim, nossa, não sei escrever texto em inglês, não. Não sei escrever nada em inglês. Escreva uma frase. Escreva ela em português primeiro, depois tente passá-la ao seu jeito, ao seu modo para o inglês. O que vale é a sua tentativa. Vai ter erro? Vai. Com certeza vai ter algum erro. Mas o importante é você tentar. Tá? Então, por mais que aqui esteja pedindo vocês, né, para fazer um texto, escreva uma frase, né? Escreva um parágrafo, uma mensagem, né? O que você der conta. Na verdade, aqui, ó, tem, né, desde a letra A, né, o número 2, depois o 2A, o 2B, sempre é para você desenvolver o quê? Textos. Então, eu vou fazer o seguinte. Para os meus alunos, pelo menos, eu peço que vocês façam da forma mais simples e prática possível. Sempre escrevendo em inglês, primeiro ou em português depois, ou vice-versa, tá? Porque assim vai ajudar vocês melhor, tá? E não escreve nada muito longo, nada muito complexo, de acordo com o conhecimento de vocês, palavras cognatas, pega o dicionário, pesquisem na internet, se precisar podem me chamar, tá? Tentem fazer. Tá? Não fica preocupando de fazer coisa muito diferente, não. Ah, Erika, posso usar um texto estudando palavras em inglês com português? Pode. Por que não? Erika, eu já sou boa, posso tentar fazer todo em inglês? Sim. Tá? Ah, Erika, tem mesmo que escrever no português, depois passar para o inglês ou vice-versa? É só para eu ver a sua ideia. Tá? E para ficar uma forma mais organizada, tá? Assim você vai animar mais a fazer. Você vai ter mais interesse, tá? Então, façam os textos que estão sendo pedidos tanto no 2, né, number 2, quanto no 2A ou 2B. Cada um é um assunto diferente, mas todos, né, vão pedir essa mesma dica, essa mesma explicação que eu estou dando para vocês. Faça coisas, né, pequenas, igual que onde é um texto publicitário, desenhe, né? Aqui onde é uma conversa, né, também demonstre, né, lá que você está no Twitter, né? Eu acho assim, quanto mais você dedicar esse tempo, né, seja desenhando, ilustrando, mostrando mesmo que você está naquele ambiente que está pedindo para esse texto, vai ficar melhor, tá? Então, faça tudo bem caprichado, bem organizado e estou à disposição de todos vocês, tá? Então, até aqui, ó, a letra C também, cada um é sobre uma coisa. Então, o da letra C é sobre um filme, né, um livro que você tenha visto, então pode ser qualquer coisa, qualquer livro, qualquer filme, tá? Às vezes, pegar um livro, você vai ver que às vezes a sinopse está em inglês, às vezes aquele ali te ajuda, para você tirar ideia, não copiar igual. O filme é a mesma coisa, você vai pesquisar na internet sobre ele, tem alguma coisa em inglês, é só para tirar ideia, não copiar. Não faz a mesma coisa, não. Que isso aí, né, na verdade, né, você não está fazendo o seu, você está simplesmente plagiando, né? Aqui do Twitter também você pode pegar exemplo na internet. Pega exemplo, tá, gente? E tenta fazer o seu, como eu falei, de forma simples. O exemplo é para você tirar embasamento, tirar ideia, aprender, tá? Aqui do texto publicitário, a mesma coisa. Tá? Que nem eu disse, a semana número 4 era bem simples, bem prática, bem rápida, tá? E aqui terminamos. Aqui já começa a aula de artes. Espero que vocês gostem bastante de artes, assim como eu. E finalizamos a 4ª semana do PET número 2. Façam com muito carinho. Kisses. Bye!